Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Espero que vocês estejam bastante atentos, bastante ligados e, claro, bastante confortáveis aí, porque a gente vai tratar de um tema aí um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver em relação a essa parte da geografia que tem a ver com a urbanização, né? A gente vai lidar hoje com uma espécie de classificação, né? Então, classificação da paisagem em dois tipos de ambiente: ambiente rural e ambiente urbano, né? Ou, quando a gente fala de ambiente, a gente pode falar de habitat, né? Habitat rural ou habitat urbano, né? Isso aí tem a ver com o local, né? O local onde a gente executa o nosso modo de vida, né? Isso é o habitat, tá? Então, uma palavra que às vezes vocês vão ver aí na biologia principalmente, né? Mas que acaba sendo utilizada também na geografia, tá? Então, quando a gente fala de habitat rural e habitat urbano, a gente está lembrando de ambientes que a gente chama de ambientes ecúmenos ou ecumênicos. Vocês já devem ter ouvido falar essa expressão, ecúmeno ou ecumênico, né? Ecumênico principalmente em religião, né? Quando a gente está falando de ambientes que são ocupados pelo ser humano, né? Então são ambientes ecúmenos, né? Da mesma forma que você tem ambientes que são chamados de anecúmenos, né? Que não são ocupados pelo ser humano, enfim. Mas isso é um outro detalhe, né? Quando a gente fala desse ecumenismo do ser humano, tem a ver com o fato, né, de ocupar múltiplas regiões, né? Múltiplos ambientes, né? Então o homem, ele está em praticamente todos os ambientes terrestres, né? Então, por isso até considerado um animal ecumênico, né? Porque consegue ocupar diferentes áreas, tá? Então, essa é a ideia, né? Então, a paisagem, por causa disso, né? A paisagem, da maneira como a gente enxerga e como a gente classifica, né? Por si só, ela acaba sendo uma paisagem o quê? Humanizada, né? O ser humano, pelo fato de ser um animal que tem um determinado raciocínio, uma determinada forma de pensar, né, e de se organizar em sociedade, né, enfim, e de principalmente intervir de maneira bastante intensa nos ambientes que ele ocupa, né, ele acaba de uma certa forma, né, humanizando essa paisagem, né, ou seja, dando traços humanos a essa paisagem, né. E claro, a paisagem terrestre, o conjunto das coisas que compõem o planeta estão aqui desde muito antes de nós, né? O que a gente faz de uma certa forma é tornar as coisas naturais, entre aspas, desnaturalizadas, né? A gente acaba atribuindo um significado de humanidade para as coisas, né? Então, essa é uma das nossas características, né? A gente atribui um significado, a gente atribui um traço de humanidade para as coisas, né? E nesse sentido a gente até acaba classificando os lugares, né? Porque de fato os lugares, eles não têm uma classificação, né? Nós é que atribuímos de uma certa forma a classificação, a delimitação, né? E a função desses lugares, né? E da mesma forma o ser humano fez isso com essas áreas, né? Chamadas de áreas rurais e áreas urbanas, né? Então é um processo de humanização dessa paisagem, né? Que outrora era, entre aspas, natural, né? Já que não havia uma intervenção do homem. Claro que ela não deixou de ser natural, porque afinal de contas nós não estamos fora da natureza, nós fazemos parte dela, né? O que acontece é que em função de processos sociais, econômicos, políticos, até ambientais, né, o ser humano ele foi criando essa classificação, essa hierarquia das coisas relacionadas à paisagem, né? Entre essas coisas, justamente a criação dessa classificação, né? De o que é rural e o que é urbano, né? Então existe essa ideia, né? E até coloquei o seguinte, né? O que é rural e o que é urbano, né? Essa é uma das grandes questões que a gente pode se colocar aqui, né? Mas eu vou deixar essa questão para o final da aula, primeiro para vocês conseguirem saber, primeiramente, esse tipo de distinção que se faz entre rural e urbano, tá? Aqui, esse tipo de classificação, né, é uma coisa bastante categórica da geografia clássica, né? Da geografia que se executava até meados do século XX, né? Uma herança principalmente francesa, né? De classificar os lugares, né? De saber os detalhes das coisas, né? Nas suas maiores minúcias, né? Então, por isso que, por exemplo, dentro da geografia nós vemos geografia regional, geografia do Brasil, enfim, né? Então, existe essa classificação regionalizada dos lugares, né? E é claro que isso é uma herança, é uma tradição francesa, né? E até dentro da própria geografia, quando a gente fala em outras instâncias, né, principalmente no ensino superior, né, essa divisão que vocês veem no ensino médio, ela praticamente some, né? A gente aprende de outra forma, né? É uma coisa meio esquizofrênica mesmo, mas não se preocupem, não é culpa de vocês, né? Mas voltando aqui para esse papo aqui dos ambientes, né? Entrando nesse tipo de classificação.
costuma se classificar em espaço rural e urbano, como a gente já comentou, e dentro do espaço rural, o que se percebe, né, pelo menos por essa classificação, é que o espaço rural ele pode ser considerado tanto disperso quanto aglomerado, né? Isso aí tem a ver com uma lógica da distribuição das coisas no espaço rural, no espaço do campo, né? E para refrescar a memória de vocês, quando eu falo de espaço rural, eu estou lembrando de atividades voltadas à criação de animais, ou seja, a pecuária, ao plantio de gêneros vegetais, a agricultura, e a extração vegetal ou até mineral, né? Que aí seria a silvicultura, né? Plantio de reflorestamento ou florestamento, atividades mineradoras, ou seja, aquelas atividades que não são urbanas, né? É mais ou menos essa a ideia, e daqui a pouco a gente vai ver que, né, não é exatamente dessa forma, né? Mas vamos segurar essa informação aí, né? Dessa questão rural. Então, você tem um ambiente disperso ou aglomerado. Quando eu falo de um ambiente disperso, significa que durante o processo de ocupação daquela área, da chegada das primeiras famílias, das primeiras pessoas, não houve um ordenamento, não houve um planejamento detalhado, né, que ordenasse a ocupação daquela região. As pessoas simplesmente foram chegando e implantando as suas atividades, né? Então, não existe uma lógica, né, de ocupação, né, necessariamente, né? Então, dentro dessa lógica mais dispersa, o que vai acontecer, né? Aliás, essa é uma das características das áreas rurais, né? A ocupação ela é dispersa, ela é diferente da cidade, onde as coisas são mais aglomeradas, né? E você tem dois tipos. Um ambiente, né? Dentro de um ambiente disperso, você pode ter algo mais ordenado ou mais desordenado. E aí, quando a gente fala de ordenado, a gente está pensando em algum elemento da paisagem que faz com que as propriedades rurais, as estradas rurais, as atividades econômicas do meio rural estejam orientadas para esse ponto de referência. Aqui pensando, por exemplo, uma rodovia, uma ferrovia, né, que são os principais elementos, né, de ligação daquelas áreas rurais com o mundo exterior, né, com o restante das paisagens brasileiras, no caso, né? Então, num ambiente mais do tipo disperso, você pode ter algo um pouco mais ordenado, né? Por quê? Porque você tem ali algum elemento no qual ele vai começar a polarizar, né? A atrair para si os fluxos, né? Então, por exemplo, você pode ter um ambiente que é disperso, né? Uma região rural aí qualquer do Brasil, onde você vai ter várias fazendas, várias propriedades rurais, criação de gado, reflorestamento, enfim, né? Sem nenhum elemento central ali, sem nenhum elemento que se destaque. De repente aparece uma rodovia federal. O que vai começar a acontecer? Né? As atividades econômicas, os fluxos de pessoas, né, de serviços, vão começar a ser todos orientados na direção dessa rodovia, porque ela é um elemento muito importante de conexão entre aquela região e o restante, né? Então ela acaba ordenando, acaba polarizando para si as atenções, né, e os fluxos, né? Essa é a ideia, né? Então, antes da rodovia, muito provavelmente as coisas tinham uma lógica de organização bem diferente. Com a chegada da rodovia, isso acaba mudando, né? Porque a rodovia ela é um local de fluxo intenso, né? É um local de ligação com outras partes, às vezes muito distantes daquela região, né? E que vai levar produtos e serviços, por exemplo, né, importantes. Então, isso acaba mudando a lógica. Você tem também um planejamento aí, um ambiente, né, disperso e desordenado, né, onde você não tem nenhum elemento significativo. Então, como várias áreas rurais do Brasil, né, você tem lá as propriedades rurais, a silvicultura, a criação de gado e nenhum elemento que se destaque ali naquela paisagem, né? Não tem nada que seja extremamente destacado e que oriente toda a ocupação, né, na direção daquele lugar ou daquele elemento, né, como acontece muito comumente com as estradas e rodovias importantes, tá? Depois a gente tem no espaço rural, a gente chama de ambiente mais aglomerado, né? Ou seja, ali você já começa a ter uma lógica de distribuição das coisas, né, um pouco mais características de áreas onde você tem uma produtividade maior, onde você tem uma concentração de pessoas maior, né, principalmente. Então, você pode ter um aglomerado em forma de colônias, né? Então, por exemplo, as colônias de povoamento, né, que foram implantadas em várias partes do Brasil, né, por colonos, por imigrantes, né, formando ali no meio das áreas rurais alguns núcleos de colonização, né, alemães,
italianos, né, enfim. E a gente ainda encontra no Brasil muitos aglomerados, né, desse tipo colônia em propriedades rurais, né, que tem aí 1, 2 séculos de existência, tá? Um outro exemplo são os povoados, né, e aí você vai encontrar povoados espalhados por todo o país, né? Você tem lá no meio da área rural um aglomerado de várias casas, né? 1 ou 2 ruas, né? E pessoas ali quase com características urbanas, né? Quase um ambiente quase urbano, né? Olhando de perto você poderia pensar que é uma cidade, mas na verdade não. Você tem ali um povoado, você tem alguma organização quase urbana, né? dessa região, né? E os chamados núcleos, né? Esses núcleos, na verdade, eles estão mais ligados a grandes projetos, né, e propriedades rurais, né, de alta produtividade, na qual você vai ter lá na sede da propriedade, na sede da fazenda, da propriedade agrícola, um conjunto ali de construções, um conjunto arquitetônico, né, que é muito característico de áreas ali onde você tem a administração da propriedade, né, e onde ficam os trabalhadores, enfim, né? Então, você tem basicamente no ambiente aglomerado ali algo um pouco mais aglutinado, né? Enquanto aqui no ambiente mais disperso você tem essa característica rural que é mais comum, né, de se encontrar no Brasil, né? Ambientes dispersos, uma propriedade aqui, outra ali, né? Às vezes um pouco mais ordenado porque tem uma rodovia, uma ferrovia, e às vezes mais desordenado porque você não tem nenhum elemento significativo. Aí a gente vai para o espaço urbano, né? No espaço urbano você tem basicamente 2 tipos de cidades, né? Cidades que podem ser consideradas planejadas e cidades espontâneas, né? Cidade planejada, né, geralmente ela é fruto de um projeto político, de um projeto governamental, de um projeto de desenvolvimento, né? Então, a gente não tem tantos exemplos assim no Brasil, né, até porque não é muito comum você ter cidades planejadas mesmo ao redor do mundo, né? Geralmente as cidades crescem espontaneamente, né? Fruto de uma história de ocupação, de colonização, associada a algum elemento ali que permitiu a chegada de mais pessoas, né? Até se formar a sede do município, né? No caso das cidades planejadas, a gente tem alguns exemplos no Brasil, né? O maior de todos, talvez, para nós, seja Brasília, né? Planejada, né, e construída para ser a capital do Brasil, né? Então, é um caso aí bastante significativo, né? Mas a gente tem outros casos, né? Belo Horizonte, por exemplo, né? Belo Horizonte não existia até o final do século XIX, né? Ela foi criada para ser a capital de Minas, né? A cidade de Minas, como era chamada nos projetos, nas plantas originais, né? Depois ela vira Belo Horizonte, né? Goiânia, a mesma coisa. Teresina, né? Enfim, a gente tem algumas cidades planejadas aqui no Brasil, né? E a quase totalidade delas aí ao longo do século XX, né? Então, você tem aí alguns exemplos de cidades que foram planejadas, né? Foram criadas, né? Já com a intenção de ter o seu plano de ruas, de avenidas, de ter uma organização espacial mais ou menos esperada, né? Claro que nem sempre as cidades planejadas, aliás, isso no Brasil a gente percebe, né? Elas estão exatamente de acordo com as plantas, às vezes foge do planejamento original, né? Então, por exemplo, com o fenômeno da periferização, né, do crescimento anormal das cidades, porque ela cresce muito mais do que o esperado, enfim, né? Um exemplo disso é Brasília. Brasília era planejada para, em volta do ano 2000, ter no máximo 500 mil de pessoas. Hoje é uma área metropolitana de pelo menos 3 milhões de pessoas, né? Então cresceu muito mais do que o esperado, muito mais do que o original, tanto é que a metropolização de Brasília está saindo do Distrito Federal, né, em direção a Goiás, em direção a Minas, né, onde faz fronteira, enfim, né? E cidades espontâneas, como eu falei para vocês, crescem em função de processos históricos, sociais, econômicos, culturais, né, nos quais em um determinado momento um grupo de pessoas ali decide se organizar, se aglutinar, e ela vai dando origem a vários outros núcleos ali de povoamento, né, até se formar uma cidade, né? E aí a gente vai ter inúmeros e múltiplos exemplos, aliás, isso é praticamente no Brasil inteiro, tá? E quanto às funções, eu poderia até falar das funções urbanas, né? Mas isso não é tão relevante, né? Porque você tem cidades com diferentes funções. Elas podem ser função de capital, né? Como é Brasília, como é São Paulo, como capital de estado, como é o Rio de Janeiro, enfim, né? Cidades que têm uma origem ali nas suas funções militares, como são as fortificações que a gente encontra no litoral brasileiro, algumas delas principalmente no Nordeste, né? Natal você tinha uma fortificação, né? Forte dos Reis Magos. No Amazonas a gente encontra algumas cidades que ainda resguardam fortificações do século XVIII, do século XVII, né? Enfim, você tem cidades que são mais especializadas, né? Em funções educacionais, né? Por exemplo, alguns tecnopolos no interior aqui do Centro-Sul, enfim, né? Mas não é tão relevante para a gente
entender essas questões aqui, né? O que é mais importante aqui agora, para a gente poder fechar a aula, é o seguinte: o que é rural e o que é urbano, né? Se a gente pensar num contexto contemporâneo agora do século XXI, né, a gente vai perceber o seguinte: você tem tanto os hábitos de vida do meio rural hoje, eles têm uma série de elementos que são urbanos. Ora, a gente tem dentro do meio rural energia elétrica, televisão, água potável, internet. Os hábitos de consumo são muito similares. As pessoas moram no campo, mas elas podem ir no centro comercial da cidade próxima ou no shopping da cidade grande mais próxima, né? Os hábitos culturais, né? O jeito de se vestir, né? Então, quer dizer, existe muito do urbano no meio rural, né? E aí você tem, por exemplo, a mesma presença de elementos físicos, né? Estradas asfaltadas, né? Automóveis, né? Enfim, uma série de coisas, uma série de elementos que tornam aquele meio que é chamado de rural com uma série de traços urbanos, né? Mesmo na disposição das casas, enfim. E é na mesma coisa no meio urbano. O meio urbano está permeado por uma série de elementos do campo, né? Por exemplo, como é que a gente se alimenta, né? Os alimentos, em geral, saem do campo, né? Não se produz alimentos na cidade, a não serem raríssimas exceções, né? Além disso, matérias-primas que vêm do campo, a gente acaba usando no dia a dia. Às vezes hábitos de consumo, né? Ou hábitos culturais, como o gosto musical, por exemplo, né? A música sertaneja, por exemplo, que está permeada aí pelas rádios do Brasil inteiro, e mesmo em relação à mão de obra, né? Tem pessoas que vivem na cidade, mas na verdade não trabalham na cidade. O sustento dela está no campo, ela vai para a propriedade rural para fazer a colheita, né? Da mesma forma, você tem ali no campo elementos que são típicos de cidade. De modo que hoje falar em rural e em urbano é um conceito bastante complicado. Essa visão de rural e urbano, ela tem muito a ver com o que acontecia principalmente ali até o início da Revolução Industrial, né? Quando essa separação entre campo e cidade ficou muito clara, né? A presença da indústria, a presença das cidades grandes, né? Enquanto no campo você tinha uma situação bastante diferente, né? Aquela coisa idílica do campo, né? O botijão, o lampião de gás, ou o querosene, né? Ou mesmo o fogão a lenha, né? O uso da enxada, do arado de tração animal. Então, quer dizer, essa ideia idílica, né? Hoje ela já cai por terra, de modo que é muito difícil você distinguir o que é rural e o que é urbano, né? A gente usa essa classificação aqui só para vocês terem ciência de que isso aqui existe, né? E claro, para vocês terem essa noção, né? Embora isso aqui esteja sendo cada vez menos pedido nos vestibulares e nas provas em geral. O que eles pedem justamente é isso aqui, ó, é esta reflexão, né? E é isso que vocês têm que ter em mente, né? É essa reflexão que a gente está passando para vocês, tá bom? Espero ter ajudado vocês com mais este tema aí, né? Não se preocupem tanto com os múltiplos termos aqui, né? Só se preocupem com a questão do rural e urbano, que é mais importante, né? Isso aqui é para vocês mesmos terem noção, tá bom? Espero vê-los aí numa próxima oportunidade, espero que vocês continuem estudando bastante. Até mais!